Olá, aluno! Bem-vindo à primeira aula do nosso curso de formação para auditores internos da qualidade, segurança e meio ambiente. Nessa primeira aula, nós vamos abordar a NBR ISO 19011, tá? E vamos focar nos princípios ou nos valores que o auditor deve ter. O primeiro que a norma cita é integridade. Integridade seria para ela um conjunto de honestidade, responsabilidade, competência, imparcialidade e sensibilidade. Agora vamos tratar cada um. Honestidade, não aceitar suborno, seja ele de qualquer tipo. O auditor precisa ter uma avaliação imparcial. E se de alguma forma ele estiver sofrendo a influência de um benefício, ele pode alterar o seu julgamento. Responsabilidade. Quando o auditor ele aplica uma não conformidade, existem diversos desdobramentos daquela não conformidade. Da mesma forma, quando ele registra uma conformidade, aquilo que está correto com a organização, digamos assim, ele também está determinando, dizendo para a organização que está tudo bem. Quando ele faz isso de uma forma imprudente, ou seja, sem avaliar os impactos daquilo que ele está falando, ele pode trazer um problema para a organização grave. Então, é necessário que o auditor tenha responsabilidade naquilo que ele está registrando, naquilo que ele está apontando. Competência. O auditor só deve executar uma auditoria quando tem competência para tal. Então, se a auditoria é da 9001, ele tem que ter conhecimento sobre a 9001. Se é da 45001, ele deve ter conhecimento sobre segurança do trabalho sobre a 45001. Então, ele não pode aceitar executar um serviço tal qual ele não tem competência para executar. O próximo princípio, imparcialidade, é evitar o envolvimento com o auditado. Quando a gente tem um certo envolvimento com a pessoa que vai ser entrevistada, digamos assim, seja por ser um grande amigo íntimo, seja por ser alguém da família, esposa, seja lá o que for, automaticamente eu comprometo o meu julgamento. Eu tenho uma tendência, existe uma tendenciosidade aí, digamos assim, de você visualizar aquela situação de uma forma mais amena. O inverso também é válido. Quando você está com raiva de alguém, de alguma pessoa, a gente está falando da auditoria interna, então você pode ter alguma desavença com alguém dentro do trabalho, você ainda está sentindo isso, você não está apto para auditar aquela pessoa. Por quê? Certamente você pode tentar despejar toda a sua ira naquela pessoa durante a auditoria. Então não convém que você faça essa auditoria, porque você vai ferir o princípio da imparcialidade. Por último, quando se tange a integridade, se fala em sensibilidade, ou seja, para a auditoria ser capaz de abrir mão quando estiver errado, tá? Eu vou contar um caso prático aqui para vocês, tá? É muito difícil, porque o bom é que você não registre, não aponte nenhum problema se você não tiver certeza. Mas aí eu acho que na minha vida de auditoria eu devo ter voltado atrás umas 2 ou 3 vezes. Eu estava auditando uma empresa que fica no Pará, e eu estava fazendo auditoria na parte de calibração, e eu pedi para ver o certificado de calibração de uma peneira. Quando eu peguei esse certificado de calibração, eu percebi que o certificado era de 10 anos atrás. E automaticamente, tá, me precipitando, eu fui lá e registrei uma não conformidade, era a auditoria terceira parte. Quando eu fiz esse registro de não conformidade, o que aconteceu? Eu fiquei na dúvida. Sabe aquela coisinha que fica na cabeça da pessoa? Poxa, será que eu estava certo? Quando eu cheguei no hotel naquela noite, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre peneiras. Ou seja, qual a orientação a respeito de calibração de peneiras? Então eu fui lá, acessei o site da BNT, na verdade eu tenho uma consulta de normas, e eu consegui visualizar que existia uma norma técnica relacionada à peneira, e quando eu abri essa norma, eu percebi que essa peneira ela tinha um intervalo de medições. A cada tantas medições é que realmente aquela peneira deveria ser calibrada. Quando eu voltei na organização no outro dia, eu perguntei quantas medições aquela peneira tinham sido realizadas com aquela peneira. E o rapaz lá do laboratório me falou: Aldenício, essa peneira foram tantas medições. O valor que ele me disse era menor do que o valor que estava citado lá na norma. E sendo assim, eu fui e retirei a não conformidade. Ele até ficou: poxa, tu retirou por quê? Me diz. Ele ficou curioso a respeito disso, né? Até para poder ajustar o intervalo de calibração dele. Então, assim, mas eu tive a responsabilidade de voltar atrás. Então, tem que ter a sensibilidade de entender quando está errado e voltar atrás.
E também ser sensível a tal ponto de, na dúvida, não registrar. Por quê? Se você começa a registrar problemas que depois é percebido que você falhou, você traz um descrédito para esse processo de auditoria dentro da organização. O próximo princípio é o da apresentação justa. E do que trata esse princípio? Veracidade. Auditor não mente. A qualquer custo, ele somente deve falar a verdade daquilo que ele está vendo. Tá? Exatidão. Quando você vai fazer, por exemplo, um relato de auditoria, tem que estar claro o que você viu, qual foi o documento que referencia isso. Então, quanto mais exato, mais preciso você for na sua informação, melhor. Terceiro, reporte dos assuntos não acordados. Principalmente no que tange a não conformidades. É costume, durante a auditoria, não chegar a um impasse em relação à não conformidade. Então, esses pontos precisam ser discutidos. É conveniente que isso seja levado ao responsável pela auditoria, um coordenador da qualidade, ou um RD, que isso talvez até seja discutido junto à certificadora, caso seja uma auditoria de certificação, tá? Para que haja uma terceira opinião para dirimir ali aquela situação em que um acredita que é uma coisa, em que o outro acredita que é outra. Então, é necessário que haja esse reporte dos assuntos acordados. Não pode ficar nada sob panos quentes, principalmente para deixar para ser discutido na reunião de encerramento. Isso não existe. Tá? É necessário que seja discutido ainda na auditoria daquele setor, que seja alinhado naquela auditoria. Em casos extremos é que se leva isso para uma auditoria, para uma reunião de encerramento, por exemplo, para que seja discutido com a alta direção e com o responsável da qualidade. O outro princípio é comunicação. Comunicar, deixar claro, deixar transparente. O que acontece muito nas auditorias, o auditor termina a auditoria do setor e não diz se houve conformidade, se houve não conformidade, tá? Mas nos casos de não conformidade, né? Porque o auditado sai entendendo que se você não falou nada, ele vai entender que está tudo certo. E isso está errado. Você deve comunicar ao auditado as não conformidades que você encontrou. Você não pode deixar de fazer isso. Senão você pode ter um problema depois, tá? Ele tem o direito de defesa. Você não pode esconder disso. Então, a comunicação com o auditado deve ser verdadeira, ou seja, só falar o que é correto. Deve ser precisa, objetiva, falar aquilo que ele precisa ouvir, tá? Ela deve ser realizada em tempo hábil, como eu falei para vocês, não dá para deixar para falar depois, principalmente depois da auditoria. Acabou a auditoria, vem aquela conversa de que, mas eu vi isso, eu vi aquilo. Poxa, acabou a auditoria. Você não tem mais chance de relatar nada. Você não deu o direito de defesa ao auditado, tá? E ela tem que ser completa. Eu não posso omitir nenhuma informação durante a comunicação. Tudo que eu tiver de evidência, eu devo relatar. Aí, por exemplo, eu vou trazer para vocês a reunião de encerramento. Durante a reunião de encerramento, é orientado que o auditado repasse ou cite todas as não conformidades, uma a uma, que foram encontradas durante sua auditoria. Tá? Então, esse é o princípio da apresentação justa. Um outro princípio relevante é o do julgamento ponderado, né? Que é um cuidado profissional que você deve ter. É aquele bom senso da auditoria. Então, eu vou trazer isso de uma forma bem prática. Imagine lá que você tem uma organização que tem aí 5.000 funcionários. E durante sua auditoria, vocês vão ter essa aula aqui comigo, vocês vão perguntar sobre a política de qualidade ou de gestão integrada da organização. Quando você fizer essa pergunta para o auditado, você vai fazer uma amostragem. Você não vai conseguir falar com os 5.000 auditados, né? Com 5.000 profissionais. Mas, de repente, você escolhe 3. Aí faz a pergunta e, sei lá, por nervosismo ou qualquer coisa, ele não consegue te responder. Então, como é que você vai ter um julgamento? Perceba, a amostra total são 5.000 funcionários. Como é que você vai concluir a respeito do conhecimento a respeito de uma política ou não, baseado em 3 perguntas, em 3 colaboradores que você perguntou? Então, isso não é conveniente que você faça, tá? Eu recomendo que você amplie sua amostragem. Existem normas amostrais para que você possa fazer isso, tá? Então, tenha bom senso. Mas vale salientar o seguinte: a auditoria é uma fotografia. Então, se na sua amostragem você percebe, em caso, por exemplo, de um registro de dispersão, que é algo muito crítico dentro da organização, você avaliou lá os registros e percebeu que um registro estava sem aprovação.
Você vai usar o bom senso? Nesse caso, o bom senso tem que ser crítico, porque a gente está falando de inspeção de processo. E essa inspeção, como você tá, como a auditoria é uma fotografia do momento, essa inspeção apresentou um problema. Como é que você vai saber na sua auditoria se o problema não é mais abrangente? O correto seria que para tudo você usasse a regra de amostragem. Mas como a gente sabe que fica meio que impossível na carga horária da auditoria total você fazer isso, você vai ter realmente que usar o bom senso e criar um julgamento próprio, um julgamento seu. Isso vai sendo aprimorado ao longo das auditorias. Cada auditoria que você vai realizando, você vai entendendo aquilo que é mais importante, aquilo que está mais ligado ao contexto organizacional e aquilo que vai gerar, realmente vai agregar valor na auditoria. E você vai ter aquele bom senso, vai desenvolver aquele bom senso naquilo que você percebe que não vai gerar um impacto ou não vai ser tão crítico para a organização. O próximo princípio é o da confidencialidade. E o que é que diz a 19011? Discrição. O auditor é discreto. O auditor não pode ficar passando informações, por exemplo, para as outras áreas. Você foi lá, auditou um setor, aí você encontrou uma não conformidade naquele setor. Aí, na sua programação de auditoria, você vai para o outro setor daqui a 15 minutos. Quando você chega lá no outro setor, você já chega relatando os resultados do setor anterior. Não pode, de jeito nenhum. Auditor é discreto, ele identifica e ele guarda as informações para que sejam fornecidas para a organização no momento correto. Então, discrição é um dos princípios. Outro princípio, proteção das informações. Dados precisam ser protegidos. Então, como são os dados da organização, os dados da empresa. A gente está falando de benchmark, número de resultado de indicadores, muitas informações estratégicas, porque agora com as novas ISOs, você tem análise de contexto, e que essa informação não pode ser repassada para ninguém. Então, é necessário que você proteja. Vale uma boa proteção na sua máquina, tá? Vale, se for um rascunho que você estiver usando uma pranchetinha, que você guarde isso para que ninguém visualize, tá? Vale que você, de certa forma, na hora que for repassar essa informação para o auditado, tome um certo cuidado no que tange a isso, para não deixar que outras pessoas tenham acesso, tá? E aí vai uma série de cuidados que você pode tomar para garantir essa proteção. O outro princípio na confidencialidade é evitar tráfico de informações. Existe uma tendência natural do auditor, por passar por várias empresas, eu estou falando do auditor externo, né? O auditor interno também pode acontecer, mas em menor escala isso, dele comentar sobre alguma prática que ele viu em outra organização, tá? Mas ele de forma nenhuma ele pode citar essa organização e nem pode citar aquelas práticas que de alguma forma vão beneficiar outra organização em detrimento da outra que ele auditou, tá? Porque isso não seria justiça, né? Isso fere o princípio da confidencialidade, tá? Então evitar tráfico de informações. O outro princípio, manuseio apropriado de informações sensíveis ou confidenciais, ou seja, manusear da forma mais adequada possível essas informações sensíveis e confidenciais, garantindo essa respectiva guarda, tá? Eu costumo, por exemplo, nas auditorias, quando eu termino a auditoria, eu já subo aquela informação para uma nuvem, mando por e-mail, ou salvo numa pasta onde eu já tenho um link lá, que dá acesso a uma empresa de guarda, né, informação. Por quê? Para que eu garanta que eu não vou perder essa informação, tá? Então, manuseio apropriado. E essa perca de informação é comum. Já aconteceu auditorias, por exemplo, onde eu acabei a auditoria, quando eu saí da auditoria, que eu tentei acessar o computador, não consegui de novo e eu perdi os dados, eu tive que voltar naquela empresa para fazer a auditoria. Então, muitos auditores preferem colocar no caderninho, porque se perder, vai lá no caderno e resgata. Mas aí, como eu falei para vocês, se vocês pegarem a informação, colocarem no Word, em algum lugar, e subirem isso para a nuvem, vai facilitar a vida de vocês e vai garantir que vocês não tenham perca dessa informação do cliente. Um outro princípio relevante é o da independência. Ou seja, independência da atividade auditada. Então, você como auditor não pode auditar o seu próprio trabalho. Você não pode avaliar o trabalho que você executa. Isso não faz sentido. Então, você tem que ser independente daquela área. Tá? Segundo, livre de tendenciosidades. Eu posso, ferindo o princípio da isonomia, terminar
sendo, sendo tendencioso por algum tipo de relacionamento que eu tenho com aquela pessoa, por exemplo, certo? Então, é conveniente que você evite essa tendenciosidade. Se você percebe que você não tem condições de fazer auditoria naquela pessoa por algum motivo, porque você vai ser tendencioso, vai tender a manipular os seus próprios resultados, é melhor que você não se habilite, que você não faça. Então, o princípio da independência fala de que você deve ser livre de tendenciosidade. Vamos dar um exemplo aqui bem interessante. Você, como auditor interno, talvez esteja almejando, tá, um cargo na sua organização que está sendo ocupado por uma pessoa. E você percebe que na sua auditoria interna você pode, de certa forma, estar sendo guiado a ser um pouco mais crítico para, de certa forma, impactar no trabalho daquela pessoa, mostrar os erros para que você possa se promover. Não estou falando que você vai acontecer, eu tenho certeza que todo mundo que assiste esse vídeo aqui não vai fazer isso, certo? Mas existe essa possibilidade. Então, se isso é possível, é conveniente que você aborte, que você não faça, seja livre de tendenciosidade. Livre de conflito de interesses, ou seja, se de alguma forma eu tenho algum tipo de interesse naquela área, o meu processo necessita daquela área de alguma forma, é conveniente que eu evite esse conflito. Digamos que eu sou, por exemplo, uma área de expedição em que eu dependo de material da produção, em que eu estou tendo problemas contínuos com a produção. Então, é impossível fazer uma avaliação, um julgamento livre de interesses se eu estiver passando por isso. A tendência é que eu veja a produção de forma não muito grata, não muito legal, e que eu tente despejar ou tente aproveitar o momento, né, para destilar o meu veneno, digamos assim, né, aproveitar aquele momento de raiva. Então, evitar, a auditoria tem que ser tem que garantir independência e tem que ser livre de conflitos de interesse. Um outro princípio é uma abordagem baseada em evidências. E o que é que a norma fala? Evidência é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu posso verificar através de documentos, tá? Então, evidências precisam ser verificáveis. Eu não posso fazer uma avaliação subjetiva, acreditando no que eu acho. Não, não é o que eu acho, é o que é, tá? Então, é necessário que você seja o mais analítico possível, digamos assim. Apesar da gente saber que algumas análises durante a auditoria serão qualitativas. Quando você vai numa organização que você percebe, como auditor, que, por exemplo, o ambiente produtivo está muito desorganizado, e você está fazendo uma avaliação qualitativa disso. E você pode, inclusive, puxar uma trilha na sua auditoria que vai levar a você identificar outros problemas relacionados a isso. Tá? Então, não dá para dizer que a auditoria ela também não é qualitativa, ela é. Tá? Mas quanto mais quantitativa ela for, melhor. A auditoria ela é baseada em amostras, tá? Você nunca vai conseguir verificar o todo, até porque se você fizer isso, você vai deixar de ver outras coisas, porque você vai gastar tempo da auditoria sendo minucioso demais, quando isso não é necessário. Vamos dar um exemplo. Você está lá fazendo auditoria e você pede, no caso, segurança do trabalho, por exemplo, 45.001, você vai verificar uma determinada NR. E você começa a detalhar aquela NR ali no nível específico. Você leva uma hora e meia da sua auditoria em uma determinada NR. Bom, isso não é conveniente que se faça, porque você vai ter outras áreas, tem outros requisitos da norma que precisam ser verificados. Então, você não deve fazer isso, tá? Bom, baseado em amostragens, e o próximo princípio, uso apropriado de métodos de amostragem. Quando eu falo uso apropriado, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Para facilitar a vida. Existe uma NBR que é a 5426, que é relacionada à amostragem. Mas, se você não quiser consultar essa norma, você pode ir lá no Google e colocar na pesquisa do Google. Olha a dica aí, tá? Coloca calculadora amostral. O primeiro site que aparecer, você clica no site e você vai colocar a amostra, a quantidade de registros que você tem. E ele vai te dizer exatamente quanto você vai precisar de registros, tá? Para que aquilo seja estatisticamente confiável, com um grau de precisão de 90%, 95% ou até mesmo 99%. Então, é conveniente que vocês utilizem essa calculadora amostral. Tem vários sites que disponibilizam ela gratuitamente para que vocês possam fazer esse cálculo. Essa mesma calculadora é usada na pesquisa Vox Populi
para questões políticas, né? Para saber se o candidato está bem ou se o candidato está mal. Então, geralmente é usado esse mecanismo nessas pesquisas. Um outro princípio, esse bem novo, é uma abordagem baseada em risco. Então, a auditoria interna deve considerar riscos e oportunidades, tá? Do processo de auditoria. Então, por exemplo, se você tiver um risco de não conseguir cumprir o planejamento, a carga horária total da auditoria, então, qual é a consequência desse risco? Qual é o tamanho desse risco para que eu possa definir algumas ações relacionadas a isso? Quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar meu processo de auditoria? Isso tudo deve ser identificado. A NBR 19011, ela trata um tópico específico, tá? Tem um item específico que a gente vai estudar aqui, que é um requisito, sobre riscos e oportunidades relacionados ao processo de auditoria, tá? Então, primeiro tópico, considere riscos e oportunidades. Segundo, planejamento, condução e relato baseado no contexto. Como eu falei antes, toda organização agora possui uma análise de contexto específica que ela é realizada. Então, é conveniente que você conduza a sua auditoria buscando aquilo que interessa para a gestão da organização, para a estratégia da organização. E onde é que você vai encontrar isso? Na análise de contexto. Aí, eu vou fazer um comentário aqui para vocês. Nesse momento que vocês estão assistindo essa aula, que eu acredito que talvez quem está assistindo um pouco mais na frente não esteja sentindo isso, ou não tenha nem passado por isso, tá? Mas nesse momento nós estamos vivendo a pandemia do Covid. Então, é comum que quando a gente vai fazer nossas auditorias, seja presenciais, seja auditorias remotas, a gente faça uma verificação ou que esse assunto seja muito discutido. Ou seja, estrategicamente, no contexto, foi identificado o Covid? Quais são os riscos relacionados ao Covid? Foi mapeado? Foi tratado? Então, esse assunto é muito corriqueiro e muito pertinente, porque está no auge do contexto. Tá? Então, é conveniente que a auditoria ela seja conduzida baseado no contexto organizacional, para que ela possa gerar, de certa forma, uma agregação de valor e um interesse por parte até mesmo da alta direção da organização. Porque aquilo que não está alinhado com a estratégia não é interessante para a direção. E o terceiro ponto, relacionado à abordagem baseada em risco, busca pela agregação de valor na auditoria. Tá? Existe auditoria onde você vai passar lá, começa a olhar os registros e dizer, olha, essa revisão do documento está inadequada, a revisão mais atual é essa, olha, eu acho que você deve armazenar esse registro de forma essa indexação, na verdade, do registro está inadequada, você pode armazenar por cliente, não por data. São comentários relevantes? São. Vale a pena a organização? Vale. Mas, gente, isso é muito menos relevante do que se você chegar para a organização e dizer assim, ó, esse indicador aqui teu não está atendendo a meta. E esse indicador é um indicador que está relacionado ao contexto, ao que você definiu lá no seu contexto organizacional. Opa, aí é diferente. Aí eu estou tratando de um assunto relacionado à estratégia, ao planejamento. Então, isso vai abrir os olhos da alta direção. Isso é uma auditoria que agrega valor. É aquela que não está ali somente para verificar informações em documentos, mas sim para que os apontamentos ajudem na evolução da organização.